E aí, pessoal, graça e paz seja com todo mundo. Nós estamos aqui para nós estudarmos a palavra de Deus, esses dias que nós temos que ficar em isolamento, né, para proteção de todos. Nós estamos gravando as mensagens bíblicas para colocar na internet, para abençoar pessoas da nossa igreja e pelo mundo afora, quem quiser ouvir a mensagem, né? E hoje a gente vai estar tratando de um assunto muito importante, sobre o jejum, porque nesses últimos tempos foi muito falado, até vários líderes evangélicos, até o presidente falou sobre isso, mas o que a Bíblia fala sobre isso, como nós deveríamos fazer, né, se de fato nós devemos fazer, como deve ser a prática do jejum, né? Então a gente vai estudar sobre isso, e o texto bíblico de Marcos capítulo 2, versículo 19 e 20 nos ajuda a entender um pouco sobre isso, né, que Jesus diz. Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus está respondendo a algumas pessoas que se aproximaram dele, dos seus discípulos, perguntando, eles jejuavam, os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Cristo não jejuavam. E aí Jesus responde, olha, com uma parábola: podem jejuar para os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Claro que não, né? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, eles não podem jejuar, mas dias virão em que será tirado o noivo. Nesses dias e nesse tempo jejuarão. Ele está falando dele mesmo. Jesus é o noivo. Enquanto ele estava com seus discípulos, os discípulos não era o momento para jejuar, pelo menos da forma como eles estavam falando, né? Mas Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele deixou a sua igreja. E aí ele diz que nesses dias, contudo, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e agora ele deixou bem claro que esses tempos, né, que quando ele não estaria presente fisicamente, mas seria um tempo que nós deveríamos jejuar. Então, a princípio, nós vemos que o jejum é algo que o próprio Senhor Jesus disse para fazermos, mas é importante a gente entender um pouco mais para saber o que é jejum, né? Então, o que é jejum? É a primeira pergunta que a gente está fazendo, né? Então, é um período em que a pessoa deixa de comer e beber em busca e consagração a Deus. É a pessoa deixar de comer, de beber, mas não por ela própria, pelo simples fato de deixar de beber e comer, mas tem a ver com a busca a Deus e a sua consagração a Deus, a sua entrega a Deus, tem a ver com buscar a Deus, né? Alguns textos bíblicos nos ajudam a entender esse ponto, né? Por exemplo, Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 10, a Bíblia fala do povo de Nínive, que ouviu a mensagem do profeta Jonas, e eles tiraram um momento para jejum, né? Na verdade, eles proclamaram jejum. Jonas capítulo 3, versículos do 5 ao 10 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Com a pregação de Jonas, os ninivitas, ao ouvir a mensagem, eles creram. E quando eles creem,
E quando eles creram, eles se humilharam diante de Deus. E uma das coisas que eles fizeram foram proclamar um jejum. Se humilharam, vestidos de pano de saco, de cinza. Essa notícia chegou ao rei, o rei fez proclamar e divulgar que todos os homens, os grandes, os pequenos, todos deveriam jejuar. Até os animais, nesse caso aqui, foram obrigados também a jejuar, para não comerem água, nem levarem ao pasto, nem comerem, e fossem cobertos de pano de saco e cinza. Eles deveriam se humilhar, eles deveriam ali buscar a Deus. Então, é um momento em que a pessoa deixa de comer e beber para buscar a Deus, consagração. Né? O outro texto bíblico aqui, dessa passagem aqui que a gente acabou de ver, é 2 Samuel, capítulo 12, quando fala a respeito de Davi. Versículo 16, quando ele o seu filho, né, recém-nascido, o filho de Batseba, que com ele estava doente. Versículo 16, a Bíblia diz que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Ele buscou a Deus, e uma das maneiras que ele está buscando a Deus em oração, se humilhando ali, a Bíblia fala do jejum. Então, jejum tem a ver com buscar a Deus e com se consagrar a Ele. É um período que nós deixamos de comer e beber em busca de Deus. É como alguém já dizia, né? O Hernando Dias Lopes dizia, é fome de Deus. É como se nós disséssemos, né, que nós temos fome de Deus e precisamos mais de Deus do que de alimentos. É o que Jesus fala em Mateus 4,4, quando ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, o homem precisa de comer pão, né? Mas ele precisa de coisas maiores, né, do que pão. Ele precisa da palavra de Deus. E nesse texto que Jesus cita essa passagem, ele estava de jejum. Ele já ia 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo, ao tentá-lo, dizendo que se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ele citou essa palavra: nem só de pão viverá o homem. A palavra está em Deuteronômio, capítulo 8, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É como se dissesse: eu preciso mais de Deus do que de pão, de alimento. Eu tenho fome de Deus. E outra passagem que fala a respeito de colocarmos Deus em primeiro lugar da nossa vida, fome de Deus, desejo por ter comunhão com Ele, está lá no Evangelho, narrado por João, capítulo 4, versículo 32 ao 34, quando Jesus diz, quando os discípulos falam para Jesus: mestre, come. A resposta de Jesus: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus, era mais importante para Jesus do que comer. Ele tinha mais desejo de fazer a vontade de Deus do que do próprio alimento físico. E quando a gente está jejuando buscando a Deus, é como dizendo isso para Deus: olha, eu preciso mais de Deus do que de qualquer outra coisa. E por isso a gente tira um momento para se abster de alimentos, até de água também, né? Para buscar a Deus, para nos consagrarmos a Ele, buscar a sua face, fome de Deus, desejo por essa comunhão com Ele. Por isso que o jejum, o próximo ponto aqui, ele está ligado com oração. Se você vê, se a gente, qualquer pessoa que for jejuar e não estiver orando, isso está errado. Porque o jejum em si não é simplesmente deixar de comer e beber, tem a ver com oração. E tem a ver também, no nosso caso, né, com confissão de pecados, com arrependimento, contrição e quebrantamento de coração. Se o jejum não tiver essas coisas, esse tipo de jejum acaba mais desagradando a Deus do que agradando. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, pessoas, a gente viu o caso do presidente da República falando de jejum, mas a gente não viu ele falando de arrependimento, de buscar a Deus, de contrição, de quebrantamento de coração, de mudança de postura, de pensamento, de atitude. Esse tipo de jejum que não envolve oração, confissão de pecados, arrependimento, contrição e quebrantamento de coração,
esse jejum não agrada a Deus. Isso aí é só ato religioso vazio, sem significado algum. Deus não se agrada de uma pessoa que simplesmente deixou de comer. Deixar de comer, se não tiver o jejum que agrada a Deus, tem a ver com a pessoa se arrepender, pedir perdão a Ele. Olha, por exemplo, o texto bíblico de Joel, capítulo 2, quando o profeta, usado pelo Senhor Deus, ele fala exatamente sobre isso, porque, olha o texto bíblico, Joel capítulo 2, versículos do 12 ao 18, diz assim a palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O estado do povo era muito... o povo desviava constantemente, pecava muitas vezes. Mas Deus falava, ainda assim, convertei-vos a mim. Converter é a ideia de mudar de direção, a ideia de alguém que está indo no caminho errado, mas ele se volta agora para o caminho certo, o caminho de Deus, se volta para Deus. Então, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E aí, o Senhor Deus, usando o profeta Joel, diz que isso com jejuns. Olha só que o jejum tem a ver com conversão, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus manda rasgar o coração. O povo de Israel tinha o costume, às vezes, de rasgar as vestes, quando alguém se querendo mostrar sua indignação por algum fato, algum acontecimento, rasgava suas vestes. Mas aquilo ali, se não houvesse, se não demonstrasse o que de fato estava no coração, aquilo ali era simplesmente um ato vazio. E assim a gente pode pensar também a respeito do jejum. Se o coração não estiver se humilhando diante de Deus, se voltando para Deus, buscando o Senhor, esse jejum acaba que sendo simplesmente algo externo, aparente, que o próprio Deus não se agrada. Rasgar as vestes naquela época poderia impressionar muita gente, mas Deus está falando, rasga o coração, rasgai, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. O próprio Deus, através do profeta, falava para o povo se ajuntar, para ser promulgado um santo jejum, uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e ore. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Eles deveriam se humilhar, e aqui fala da questão do jejum. E está associado a converter-se a Deus, ao lamento, ao choro por causa do pecado. E o versículo 18 termina essa passagem aqui dizendo assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E Deus ouviu, Deus abençoou, Deus teve compaixão. Ele responde às nossas orações, ele vê quando a pessoa de fato está jejuando com todo o coração, de uma maneira correta. Então, o que é o jejum? É um momento, é um período em que a pessoa, o crente, o servo de Deus, a pessoa deixa de comer e de beber para buscar a Deus, para se consagrar a Ele. Fome de Deus, desejo pela presença de Deus, está ligado com a oração, está ligado com o arrependimento, confissão de pecados, contrição e quebrantamento de coração. Todas essas coisas têm que estar presentes no jejum. Quando, se você for jejuar, não pense simplesmente em deixar de comer. Pense em buscar a Deus com todo o seu coração, em se humilhar diante dele, em confessar os seus pecados, em se converter dos seus maus caminhos. Demonstre tristeza por seu pecado e ore, clame a Deus. Deus ouve. É um momento importante.
Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns exemplos, vários exemplos de jejum, né? Por exemplo, ao olharmos para o Antigo Testamento, a Bíblia fala de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 18, ao falar sobre Moisés, a Bíblia diz o seguinte, no Deuteronômio 9, 18, Moisés falando dele: prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Aqui fala de Moisés ficar 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. A gente vê aqui, e aqui ele fala que por causa do pecado do povo, né? O povo havia feito o bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas da lei, depois Deus chama Moisés novamente e ele escreve de novo, e aqui Moisés está falando, fiquei 40 dias e 40 noites sem comer. E ele estava prostrado diante de Deus, se humilhando diante de Deus, buscando o Senhor naquele momento tão importante. É claro que a gente crê aqui que também na ação sobrenatural, porque ficar 40 dias e 40 noites sem comer é algo um período muito longo, né? Mas Deus abençoou Moisés ali, naquele momento ele teve um período de comunhão com Deus, intercedendo por Deus, pelo povo, intercedendo por seu irmão Arão também, porque o próprio Arão havia pecado contra Deus de uma forma muito grave, né? Sendo um dos responsáveis pelo bezerro de ouro, a idolatria. E tudo isso aqui tem a ver com jejum, com buscar a Deus em favor do povo, na intercessão, clamando pela misericórdia de Deus, e Deus abençoou o povo. Então, esse é um exemplo. Moisés, no Antigo Testamento, ele jejuou. Mais à frente um pouco, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, a gente vê Samuel também, junto com o povo, ele jejuando e buscando a Deus. O povo havia pecado muitas vezes, né, e se desviado, ido para a idolatria. E aqui diz o seguinte: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O povo de Israel muitas vezes se desviou para a idolatria. E ao se desviar para a idolatria, muitas vezes vinha o juízo de Deus. E das maneiras de Deus manifestar o seu juízo sobre Israel era trazendo os inimigos. E nessa época os filisteus oprimiram muitas vezes os filhos de Israel. O que Samuel está fazendo aqui? Congregou o povo. E eles ali tiraram água, derramaram a água, como se dissesse, perante o Senhor. Né? Era uma manifestação ali de buscar a Deus também. Né? Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Então eles não comeram, eles estão ali buscando a Deus, estão confessando os seus pecados. Samuel julga o povo, pratica a justiça, né, no meio do povo. E aí, logo depois, a gente vai ver que Deus abençoou o povo e eles têm uma vitória ali sobre os filisteus. Né? Os filisteus foram derrotados pelo povo de Israel depois daquele busca por Deus, confissão de pecados. Samuel julga o povo, pratica a justiça, a lei de Deus é considerada, é aplicada no meio do povo e Deus abençoa. Olha só que o jejum tem a ver exatamente com o que a gente falava anteriormente: buscar a Deus, confissão de pecados, praticar a justiça, converter-se a Deus. E Deus abençoou. Mais à frente um pouco, a gente vê Davi jejuando também. E o caso de Davi, ele jejuava, né, depois de ele ter cometido o adultério com Batseba, e o filho dele, uma das manifestações do juízo de Deus que veio sobre ele foi o fato desse filho com Batseba adoecer e ia morrer. E aqui fala que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Outro exemplo de alguém que está buscando a Deus em oração, com jejum. Mais à frente a gente vê Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel, quando vai confessar os seus pecados e os pecados do povo,
diante de Deus, clamar pela misericórdia de Deus sobre o seu povo, né, o povo que havia sido espalhado pela Babilônia e em vários outros lugares. O versículo 3 diz, Daniel dizendo, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então aqui ele está falando de buscar a Deus com oração e jejum, oração e súplicas, com jejum e pano de saco. É uma maneira de se humilhar diante de Deus, clamar pela misericórdia de Deus. Nós também vemos no livro de Neemias, né? Neemias que trabalhou pela restauração de Jerusalém, a construção dos muros. Quando ele ouve a notícia de que Jerusalém estava destruída, de que o povo ali vivia em grande miséria, tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele fala aqui que ele passou alguns dias orando e jejuando a Deus, buscando a Deus. Então, a gente está vendo aqui vários exemplos no Antigo Testamento, né? E a gente poderia falar muitos outros, né? A Bíblia fala de Esther, do jejum que ela fez. A Bíblia fala no livro de Zacarias também do povo jejuando. E várias outras passagens, de Isaías também. Mas são alguns exemplos. Né? No Novo Testamento, talvez algumas pessoas possam pensar o seguinte, mas no Antigo Testamento o pessoal jejuava, no Novo a gente não deve jejuar. Talvez alguns pensem assim, mas não é assim que a gente vê. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Atos, a igreja jejuava e fala de são muitas as passagens que mostram o povo de Deus jejuando, né? A igreja, os discípulos, o povo de Deus ali jejuando. Em Atos capítulo 13 a gente vê um exemplo disso, né? Atos capítulo 13, versículo 2, quando fala de Paulo, Barnabé, da igreja de Antioquia, diz o seguinte, fala da igreja de Antioquia, os líderes que havia ali, os mestres, profetas, apóstolos, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separar-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então a Bíblia fala daquela liderança ali da igreja, cheia de mestres, profetas, apóstolos, pessoas ali que foram chamadas por Deus e eles estão orando e jejuando. E a resposta de Deus foi de separar Paulo e Barnabé para a obra missionária, para Deus os enviaria para pregar o Evangelho em vários outros lugares. Então a gente está vendo no Novo Testamento o povo de Deus jejuando, né? Em Atos capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, na escolha dos presbíteros, na eleição que havia ali dos presbíteros, eles oravam e jejuavam e encomendavam os irmãos ao Senhor em que haviam crido. Eleição, um momento de decisão, uma decisão importante na igreja, né? Eleição dos presbíteros, a escolha dos presbíteros era feita com oração e com jejum. Então a gente está vendo no Novo Testamento algumas passagens aqui que mostram que a igreja jejuava, né? E um outro texto também que nos ajuda a ver a prática do jejum no Novo Testamento está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, quando a Bíblia fala a respeito do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. O apóstolo Paulo fala das muitas lutas no ministério, dos muitos trabalhos, das fadigas que passou, das vigílias que passou, da fome em muitos lugares, sede, e ele também fala de jejuns muitas vezes. Então ele era alguém que consagrava a Deus, alguém que estava buscando a Deus, e uma das maneiras que ele usava era, ele praticava o jejum. O jejum era algo que a gente vê na história da igreja, no Antigo Testamento e no Novo. E quando a gente vai olhar também na história da igreja depois do Novo Testamento, né, a gente vai ver muitos e muitos exemplos do servo de Deus também jejuando. Nós estamos aqui analisando as passagens bíblicas, né? E no Novo Testamento a gente também vê o próprio Senhor Jesus
em oração, em jejum, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 2, quando fala da tentação no deserto, diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O próprio Senhor Jesus, é interessante que quando Moisés faz isso, né, 40 dias e 40 noites, a gente vê o Senhor Jesus fazendo também, o que mostra assim, uma ligação bem forte, né, o simbolismo que Moisés, de alguma maneira, apontava para Cristo. Né? Cristo também jejuou 40 dias e 40 noites. Pois é. Então o que a gente está vendo aqui? Que a prática do jejum é bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Como é que nós devemos fazer isso? É algo que a gente deve pensar também, né? Primeiro, o próprio Senhor Jesus fala que nós devemos fazer para Deus e não para ser visto pelos homens. Aquilo que ele condena do jugo, das práticas hipócritas, né? Com a ideia que aparentemente é feito para Deus, mas na verdade as pessoas estão fazendo para serem vistas. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então ele está dizendo o seguinte: olha, tenham cuidado, se guardem, para vocês não exercerem a justiça, não fazerem. Ele vai dar vários exemplos, né? Oração, ele vai falar sobre as esmolas, sobre o jejum. Uma pessoa pode jejuar, pode dar esmola, pode orar, algo que aparentemente está correto, né? Mas com as motivações erradas, com as motivações de serem vistas pelos homens, né? Com a motivação das pessoas serem vistas pelos homens. Esse tipo de jejum, esse tipo de prática desagrada a Deus. Então Jesus está falando: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. No versículo 18 e 16 a 18, aí Jesus explica: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Ele fala da hipocrisia de pessoas que jejuavam e desfiguravam o seu rosto, para que as outras pessoas percebessem que eles estavam jejuando. Então, eles jejuavam com o propósito de serem vistos pelos homens, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Se a motivação deles é serem vistos pelos homens, a recompensa deles já receberam, porque os homens já viram. Mas tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. É a ideia de você mostrar alegria, né? Mostrar que a motivação do seu jejum não é para ser visto pelos homens, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha que o próprio Senhor Jesus está dizendo que o Pai recompensará aquele que jejuar de maneira correta. Então, é uma prática bíblica, é uma prática que o Senhor Jesus nos ensina a fazer, mas Ele nos ensina a fazer com o fim de ser visto por Deus. Esse ato tem que ser feito para Deus, é você se buscar, você se humilhar diante dele, buscar o Senhor com todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados ali, confessar. A ideia é fazer para a glória de Deus. Mas é importante pensar também o seguinte: que se o jejum não tiver mudança de vida, não tiver um compromisso ali de buscar Deus verdadeiramente, com um coração sincero, desejoso de arrepender dos seus pecados e fazer a vontade de Deus, se não tiver mudança de vida, não vale de nada. É o que a gente vê lá no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi usado por Deus para exatamente falar sobre esse ponto nesse capítulo 58. Ele diz o seguinte, versículo de 1 a 5: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia e noite, tem prazer em saber os meus dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus.
dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então o povo poderia pensar que estava... o texto do livro está falando aqui o seguinte: Deus está falando para o profeta clamar e não se deter, erguer a sua voz como se fosse uma trombeta e anunciar o pecado do povo. E aí Deus ainda fala o seguinte: olha, mesmo nesse estado de desobediência, de rebeldia, mesmo assim, eles me procuram dia a dia e como se tivesse prazer nos meus mandamentos, nos meus caminhos, né? Como se fosse um povo que pratica a justiça, um povo santo, um povo que está fazendo tudo certo. Eles estão procurando, mas eles não estão enxergando que a vida deles toda está errada. Eles jejuam e depois estão perguntando por que Deus não ouve e nem atende esse jejum. Por que Deus não leva isso em conta? E aí vem a resposta: porque jejuais para contendas. Não tem arrependimento, o seu jejum não é verdadeiro, não estão buscando o Senhor de verdade, para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Se for dessa forma que você jejua, a vossa voz não será ouvida, a sua oração não será atendida. É isso que Deus chama de jejum. O pessoal deixa de comer, se inclina ali, botou um pano de saco e está fazendo tudo errado. Deus tem prazer nisso tudo. Olha, por exemplo, outro exemplo, Zacarias capítulo 7, versículo 3. Um dos motivos, profeta Zacarias também fala sobre esse jejum e foco, né? Capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? A gente vai continuar jejuando, chorando no 5º mês, como a gente tem feito nesses tempos todos? Aí vem a resposta. Vamos ler do versículo 9 ao 13. Assim falara o Senhor dos Exércitos: executar juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, também eles clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Como o povo não estava obedecendo a Deus, esse clamor todo, esse jejum não servia de nada. Por isso que quando a gente fala de jejuar, a gente também tem que falar de arrependimento, de mudança de vida, porque senão isso é só uma prática religiosa vazia, sem significado algum. Deus olha para toda a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa sinceridade. E uma das maneiras de mostrar sinceridade diante de Deus é essa disposição de mudar de vida, de corrigir os seus caminhos. Olha o exemplo lá no livro de Jonas. Eles jejuaram com arrependimento, né? O texto que nós já lemos, né? Um pouco aqui no Jonas capítulo 3, versículo 5. Quando foi proclamado o jejum, não foi proclamado simplesmente deixa de comer e deixa de beber, mas ele foi proclamado também que o povo se humilhasse diante de Deus e clamarão fortemente a Deus, versículo, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, não era simplesmente deixar de comer e de beber,
era clamar fortemente a Deus, se converter cada um do seu caminho, da violência que havia nas suas mãos. E aí eles falaram: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E aí o versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, quando eles se arrependeram, clamaram fortemente, se humilharam, o jejum, Deus ouviu, e Deus não trouxe o juízo sobre a cidade de Nínive naquele momento. Deus ouviu, mas olha que o jejum estava com clamor, com arrependimento, com confissão de pecados, com o povo buscando a Deus ali para se converter dos seus maus caminhos e da violência que havia nas suas mãos. Deus ouviu. Então, é importantíssimo que você jejue. É muito bom que faça isso, mas você deve fazer, relembrando um pouco aqui, deve ser feito para Deus ver. Deve ser feito com mudança de vida. Deve ser feito com confissão de pecados. E deve ser acompanhada pela prática da justiça. Vamos voltando para Isaías, capítulo 58. Quando o profeta fala das práticas, da prática do jejum como era feito, que Deus não estava se agradando, o profeta logo a seguir ele fala como Deus queria que o povo fizesse. E aqui é importante porque aqui nos mostra o que Deus quer que a gente pratique, né? Versículo 6 do capítulo 58. Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que Deus queria que o povo não somente que eles praticassem, que estivesse junto com a prática de deixar de comer e beber, né? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Em outras palavras, está havendo opressão, está havendo impiedade, está havendo servidão, está havendo exploração. Eu queria que vocês acabassem com esse tipo de coisa no meio de vocês. Não é esse o jejum que escolhi? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha só que tem a ver com você pensar no próximo e repartir o seu pão com o próximo. Matar a fome de quem está com fome, né? Socorrer o necessitado. Se o povo se arrependesse, está buscando a Deus sinceramente, e Deus está mostrando, faça isso, eles começassem a se preocupar com o pobre, com o necessitado, com o que está sendo afligido, oprimido, o que está sendo explorado, para socorrer essas pessoas, para ajudar elas, Deus iria abençoá-lo. Continuação, versículo 7. Versículo 7. E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. É você não se esconder daquele que está precisando de você. Se você vê o nu, que você o vista. Se você vê o desabrigado, que você o socorra, que você o abrigue, que você o ajude. Era isso que Deus queria ver que o povo praticar, mas só deixar de comer e beber, inclinar a cabeça ali e botar um pano de saco, se não tivesse a prática da justiça, daquelas coisas que agradam a Deus, né? E aí a gente pode pensar isso também por dia de hoje, né? Se você quer estar buscando a Deus de todo o coração, mesmo se o seu jejum é verdadeiro, né? Se o nosso jejum é verdadeiro, nós temos que pensar em socorrer os necessitados, em repartir o pão, em investir aquele que está nu, em socorrer os desabrigados, em ajudar os necessitados. Isso Deus se agradava e muito. E aí a promessa de Deus: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detensão. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma
até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Olha só as muitas promessas e bênçãos que viriam sobre o povo se eles fizessem o jejum que agrada a Deus. Que não era só deixar de comer, mas deveria ser praticado com arrependimento, com abandonar o mal, com socorrer o necessitado, o aflito, repartir o pão, vestir o nu, socorrer aqueles que estão precisando. Deus prometia responder imediatamente. Deus prometia fazer dessa pessoa como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor promete guiar continuamente o seu povo. Olha só que promessas extraordinárias. Então, quando a gente olha para todas essas coisas e a gente pensa o seguinte: olha, como é que eu devo fazer o jejum? Eu devo fazer para a glória de Deus, para Deus ver. Eu devo fazer e pensar em corrigir os meus caminhos diante do Senhor, mudança de vida, arrependimento, confissão de pecados, praticar as coisas que Deus agrada, socorrer necessitados, aflitos, aqueles que precisam, né? Então, essas coisas todas deveriam ser pensadas na hora de fazer jejum. Por isso, para a gente concluir aqui, algumas aplicações práticas. Busque a Deus com jejum. Jejum é coisa bíblica. Faça isso mesmo. Ore a Deus, busque a Deus, fique um período ali consagrando a sua vida, assim, dizendo a Deus que você precisa mais dele do que de alimento, que você tem fome e sede de Deus. Então pratique o jejum. Ficar um período sem comer e sem beber. Entenda o seguinte: o jejum não é uma maneira de barganhar com Deus. O jejum é uma maneira de se humilhar diante de Deus, é fome de Deus, é uma maneira de nós dizermos a Ele que precisamos mais dele do que do alimento ou de qualquer outra coisa. Então vou deixar um período aqui para mim não comer, não beber, mas dizer: Senhor, eu preciso de Ti, e clamar por Sua graça, clamar por Sua misericórdia, se humilhar diante dEle. Isso é importante. Não faça com o propósito de ser visto pelos outros. Não precisa estar botando, espalhando isso para muita gente. Faça com o propósito de ser visto por Deus. Você quer buscar Deus. A sua motivação é essa. Então pense nisso. E pensando nisso, né, de fazer para a glória de Deus, para Deus ver, quando você for fazer, procure fazer isso, né? Unja a sua cabeça, lave o seu rosto, tome um banho, passe um creme, não deixe desfigurar o seu semblante, né, para aparentar para as outras pessoas que está falando de jejum, né? O que Jesus ensinou, né? Faça para Deus ver. Junto com o jejum, use a Bíblia. Tenha momentos de leitura bíblica, de oração. Examine o seu coração, busque o Senhor, peça perdão, faça compromisso de corrigir os seus caminhos. Se você está mentindo, enganando, olhe para a sua vida e se arrependa. Se você tem pensado só na sua vida e não considerado os aflitos, os necessitados, se você tem oprimido alguém, sabe, é o momento para você se arrepender e fazer o compromisso com Deus de consertar a sua vida, pedir ajuda dele nessas coisas todas. Examine sua vida e abandone os pecados e tenha algum propósito de obedecer a Deus em sua vida. Se não tiver essas coisas, se você estiver fazendo um jejum simplesmente um momento para deixar de comer, de beber, não tiver o propósito ali de estar se arrependendo, se humilhando diante de Deus, se corrigindo, sabe, isso não vai valer de nada. E infelizmente é perigoso, muito fácil a gente cair nesses erros, né? Então procure ser bíblico na prática, né? É claro que nem todo mundo pode jejuar. Muitas pessoas estão
tem a saúde debilitada, tem fraquezas, o corpo é mais limitado, precisa de tomar remédios, não pode ficar muito tempo sem comer. Isso não é um problema, assim, porque Deus ele está preocupado muito mais com o nosso coração sincero e verdadeiro diante dele do que deixar de comer ou beber. Se você tiver o cuidado ali de se arrepender dos seus pecados, de se humilhar diante do Senhor e de buscar obedecer em tudo, corrigir os seus caminhos, isso certamente também agradará ao Senhor. Mas se puder jejuar, se abster de alimentar, de beber durante algum período, faça, mas de acordo com aquilo que é só, de acordo com a saúde, né, com as condições físicas de cada um. Certamente Deus ouvirá e abençoará aquele que o busca de todo o coração. São muitas as promessas que ele faz. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, procure fazer todas as coisas. A obediência a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Interessante nesse texto de Isaías, que Isaías está falando, o jejum que agrada a Deus não é pegar o pão e repartir. Se você vai comer o pão e repartir, isso está agradando tanto a Deus. E ele está falando de jejum. Interessante isso, que ele está falando de comer pão e de repartir o pão. E tudo isso tem a ver com jejum. Né? Pois é, porque Deus está mais interessado num coração sincero e verdadeiro diante dele do que de simplesmente práticas religiosas que, se não tiver acompanhado essas coisas, não tem significado algum. Chamar para nós é buscarmos a Deus de todo o coração. Esse é um momento muito importante mesmo, para nós jejuarmos, para nós clamarmos, para nós nos humilhar diante de Deus. Mas é importante que a gente faça da maneira correta. Né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Que Deus nos ajude, né, a praticar todas essas coisas da maneira correta. Se você puder, ore mesmo, jejue e busque o Senhor de todo o seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.